O Vasco ontem, logo após a derrota para o Olímpia, em Assunção, por 3-1, o Renato Gaúcho, através das redes sociais, disse o seguinte: sofremos uma pressão muito grande do Olímpia, mas a equipe soube suportar bem o momento do jogo. Conseguimos fazer o gol e estávamos bem na partida. Infelizmente, tivemos uma expulsão e com um jogador a menos, ficou muito difícil aguentar a pressão até o fim. O Olímpia conseguiu a virada. Tá aí o Renato Gaúcho se expressando desta maneira nas redes sociais. Sobre a expulsão, sobre o desempenho do Vasco na partida, o Bruno Lazzaroni falou na entrevista coletiva. Eu analiso a partida da seguinte maneira: a gente tinha a estratégia clara de dar a bola para o Olímpia e quando chegasse ali em bloco médio a gente fizesse a pressão para a gente poder recuperar e criar oportunidades em transição ofensiva. A estratégia praticamente deu certo, praticamente em boa parte do jogo. Tivemos oportunidades ali depois do 1-0 no segundo tempo, por 2 ou 3 vezes, de fazer o segundo jogo e matar a partida, mas só que, sinceramente, eu gostaria de falar um pouco que o critério não foi o mesmo para as duas equipes. Não tenha dúvida, tua leitura está totalmente correta. A gente teve ali pelo menos duas transições ofensivas ali que poderiam ter terminado no mínimo em finalização ou em gol, porque foram boas oportunidades criadas pela equipe. Infelizmente, a falta que originou o segundo gol, ele não deu para a gente o jogo inteiro. Aí o juiz de linha vai e marca a falta e ele aceita a marcação do juiz de linha. Isso nos prejudicou imensamente durante a partida com essa falta de critério. A expulsão foi correta. É um menino, a gente não pode responsabilizar. Primeira partida que ele faz no ano de início, ele entrou em outras oportunidades, se não me engano. Mas infelizmente foi um momento crucial da partida, que tinham acabado de fazer o gol de empate. Aí logo em seguida, como eu falei anteriormente, para mim uma falta de critério, pela forma como ele estava marcando as faltas, ou não marcando as faltas a nosso favor, e acabou originando um gol em 2 situações de bola parada, um canto e uma falta lateral. É claro que ficou mais difícil, né, porque agora a gente não depende apenas do nosso resultado na última partida, mas a gente vai encarar a última partida, como encarou todos os jogos nessa fase, em busca da vitória e depois... É óbvio, é claro que há um conflito de interesse. E aí eu não me refiro à venda da VascoSAF para o Marcos Lamáquia, família Crefisa, Leila Pereira, Palmeiras, nada disso. Está muito claro que há um conflito de interesse entre o que deseja o torcedor vascaíno e as decisões tomadas pelo futebol do Vasco. O interesse do torcedor vascaíno é um, e as decisões tomadas, elas são outras. O torcedor vascaíno, de maneira geral, não dá para generalizar, somos milhões de torcedores, mas de maneira geral, a maioria gostaria de ver o Vasco conquistando títulos, não abrindo mão de qualquer competição. E o que o Vasco fez na Copa Sul-Americana foi destruir com o sonho de muitos torcedores. O Vasco não está no nível de abandonar competição, de abrir mão de uma disputa, em uma competição que não é tão difícil de se ganhar. A gente sabe disso. É muito mais fácil você ganhar uma Sul-Americana do que uma Copa do Brasil. Óbvio que é. O Campeonato Brasileiro não vou nem colocar em pauta. Então, o interesse do torcedor do Vasco é diferente das decisões tomadas pela diretoria. E o que mais me incomoda, qual é o maior patrimônio de um clube? É o seu torcedor. E a frase ela não é minha, é uma frase antiga, dita por todos. O maior patrimônio de um clube é o seu torcedor. O torcedor do Vasco não foi ouvido. Eu até respeito, embora não concorde, mas eu respeito a tese de poupar o time do Vasco na Sul-Americana, priorizando outras competições. Eu respeito, embora eu não concorde. Mas no jogo de ontem, não. Eu não respeito e não concordo. Porque você não priorizar é diferente de não abandonar. O Vasco abandonou.
O Vasco ontem deveria ter colocado a força máxima. Um time que não vem jogando. Meio de semana e final de semana, meio de semana e final de semana, meio de semana e final de semana. Não é esse o caso do Vasco. O Vasco entra em campo, meio de semana e final de semana. Os jogadores não, porque eles estão sendo poupados. Ontem não era dia de poupar. Não. Ontem era dia de sacrifício. Ontem era dia de falar para o grupo, olha, vocês só estão jogando final de semana. Ao contrário dos outros grandes clubes do futebol brasileiro. Nesse meio de semana vai ser diferente porque é um jogo especial, é um jogo de classificação. E o Vasco jogou no lixo essa classificação, a possibilidade de avançar para a fase oitavas de final da Copa Sul-Americana. Sabe por quê? Porque o Vasco preferiu abandonar a competição. Uma decisão do Vasco, uma decisão de diretoria, não uma decisão do torcedor. Não me venha com essa história de que, Baran, o Vasco não tem elenco. O Vasco não tem time para 2 competições. Temos então que cobrar a formação de um elenco para as 2 competições. Temos que cobrar a formação de um time para as 2 competições. O Vasco não tem dinheiro. Temos que cobrar o quê? A chegada do dinheiro. O Vasco precisa se movimentar. Departamento de marketing, patrocinador master que inexiste, ações comerciais. Porque senão, amigo, é muito fácil. É muito fácil presidir o Vasco, é muito fácil comandar o futebol do Vasco, cruzando os braços, dizendo que não há dinheiro para contratar. Se não há dinheiro para contratar, que ao menos você faça contratação assertiva. E aí a gente vai começar a falar aqui, né? De Matheus França, de Garré, de Lucas Freitas, de Lucas Oliveira, de Jean Davi, de Lloyd Augusto e de tantos outros, que o Vasco contratou. E o Verrete, hein? Bosa, vamos ver o lance? Vamos ver se a chegada perigosa do Cerro, pelo lado direito, cruzamento por baixo, buscando o Verrete!